TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, ao vivo, na nossa TV Câmara. Hoje teremos dois entrevistados, o professor Rinaldo Barros, sociólogo, e o ex-deputado e agora advogado Rui Barbosa. No segundo bloco, vamos entrevistar Rui Barbosa. E contamos também com a presença do jornalista Heitor Gregório, que é da nova geração de jornalistas do Rio Grande do Norte. Inicialmente, boa noite ao professor Rinaldo. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, telespectadores. Estou à disposição, esse programa que já começa a se consolidar na plateia natalense. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado aqui pela sua presença. Boa noite, Heitor. Boa noite, Pinheiro. Boa noite ao professor Rinaldo Barros, e quero dizer que é uma satisfação poder participar aqui e aprender um pouco também com ensinar também, né? Ensinar também. Professor Rinaldo, eu inicialmente lhe perguntaria sobre a pauta do dia, né? Da tarde, né? Foi animado foi o essa, dia hoje, né? O dia foi essa animado. história aí dessa decisão do presidente interino da Câmara, né? Suspendendo a sessão. E aí, professor? Tumultuou o país, né? Hoje praticamente o expediente da tarde foi tomado por esse tsunami de versões, de notícias. A interpretação que eu posso ter disso é que diz que no linguajar mais popular dos jurisconsultos ou do mundo jurídico, que tem o direito de espernear. Chama juiz esperneandi. Essa eu não conhecia, não. Então, o juiz esperneandi, eu acho que estamos exatamente nessa fase. É uma brincadeira que existe no mundo jurídico, que é quando o cliente realmente, o réu, já não tem mais nenhum recurso para apresentar, não tem mais argumento. Então, a única coisa que ele pode fazer é espernear. Então, eu acho que esse gesto do presidente da Câmara, o Valdir Maranhão, está dentro dessa coisa. É a única forma que a gente tem de tentar compreender por que foi que aconteceu isso. Não tem nenhuma lógica, não é uma coisa racional. Nenhum embasamento. Não tem embasamento legal nenhum. É um processo que já nem estava mais na Câmara. Até mesmo porque o plenário é soberano, né, professor? O Senado é soberano, a Câmara também é soberana. Esse processo poderia ter, de alguma forma, ter sido suspenso, ou pelo menos se debater a suspensão dele, a possibilidade de suspensão, no início, lá na Câmara, quando foi protocolado pelos três juristas, pelo Miguel Reale, o Bicudo e a Janaína. Quando foi protocolado, se aquele mesmo dia, ou 24 horas depois, alguém entrasse com um recurso, poderia haver um debate sobre isso. Mas agora é uma questão totalmente preclusa, quer dizer, não está mais na Câmara, o processo não é mais de lá, e nem ela tem nenhuma ingerência sobre o que vai acontecer no Senado. E eu queria lembrar que a comissão especial que o Senado formou, com 21 senadores, realizou 9 sessões. 9 sessões, com votação, com direito de defesa, não só do advogado-geral da União, mas especialistas, juristas, foram lá defender a presidente da República. Isso foi votado e foi já encaminhado para o plenário, é o que está acontecendo agora. Quer dizer, esta semana será até quarta-feira, não sei se pode ainda talvez ultrapassar quarta-feira, mas é o que está agendado, quarta-feira, será votado no plenário o relatório da comissão. E com uma consequência que é realmente praticamente drástica para a presidência da República, que é o afastamento dela por 180 dias, enquanto o Senado vai julgar o mérito do processo. São 180 dias. Eu queria até aproveitar agora que realmente poderia haver um gesto de grandeza que ajudaria muito o Brasil, que está com a sua economia muito difícil, com muitas contradições, praticamente paralisada,
um fenômeno que os economistas chamam de estagflação. Você tem inflação alta com paralisia do crescimento. Então isso é a pior situação que uma economia pode ficar. Então a presidente poderia ajudar o Brasil renunciando. Aí ela ficaria na história, inscreveria o nome dela na história com um gesto de grandeza. Poderia até se eleger depois alguma coisa. E aí, se ela tiver vocação ou desejo, poderia voltar. Mas o processo atual, sem esse gesto de grandeza da presidente de renunciar, ele é inevitável. Porque o impeachment é traumático, ele é uma excepcionalidade que a Constituição introduziu, a Constituição de 88, prevê para, de certa forma, controlar o poder absoluto, porque o presidencialismo no Brasil ele é quase imperial. Tem muito poder o presidente da República. Verdade. Então o impeachment é para evitar os excessos, por isso que não é de exceção, mas é uma excepcionalidade, raramente acontece. Heitor, E vale aproveitando a colocação que o professor Rinaldo fez a respeito da situação econômica, nós vimos que após a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, deputado Valdir Maranhão, a Bovespa caiu 3,3% e o dólar subiu para mais de R$ 3,60. É uma reação do mercado. Dizer, isso a política interfere diretamente na situação econômica do país. E isso aí, quer dizer, a alta do dólar significa aumentar a dívida das empresas. Quem pediu dinheiro emprestado ou quem tem alguma compra para fazer e já assinou o contrato, está comprando alguma máquina, alguma coisa em dólar, significa que ela vai pagar mais. Vai colocar as empresas brasileiras em situação ainda pior do que já estão. professor, o mito Lula está sendo desconstruído? Eu acho que a prática dos últimos anos do governo Dilma fez com que o carisma que Lula sempre demonstrou, desde o tempo de líder sindical, ele se desgastou muito. Ele ainda é um líder dentro do partido dele e também em boa parte da população, mas sem aquele carisma anterior. Quer dizer, não é mais aquilo, tudo que Lula diz, o povo achar que é verdade. Hoje já existe dúvidas. Eu acho que ele desgastou-se muito. A sua pergunta se o mito estava sendo desconstruído. Eu acho que a gente pode afirmar isso aí, gradativamente. Eu colocaria só, ainda não está definitivamente desconstruído. Mas a tendência histórica é a gente ter um registro desse declínio da liderança, do carisma, e o próprio mito vai se como uma fumaça, né? Vai se... Heitor? Eu concordo com o professor Rinaldo que a popularidade do ex-presidente Lula, ela está decrescente, mas uma coisa favorece ele. Ele não é um estadista, mas é um líder populista, certo? E eu acho que o Brasil hoje não tem um líder populista fora Lula. Eu pelo menos não enxergo esse populista. Então, por isso o que é bom para o país? Não ter um líder populista. Por isso que é diferente do líder popular, né? Então, por isso que eu acho que a força dele ainda se mantém um pouco. Tanto é que nós vimos que há poucos dias saiu uma pesquisa presidencial, ele é primeiro lugar a presidente da República. Até porque o fato de o senador Aécio Neves, que foi o opositor à presidenta Dilma, também está sendo citado na Operação Lava Jato, isso termina igualando a classe política, vamos dizer assim, até um certo ponto iguala a oposição e situação, eu acho. É um ponto de vista. Essa coisa do desgaste do Lula, a gente poderia tentar fazer uma ligação com a questão das prisões da Operação Lava Jato. Por que é que a Operação Lava Jato ainda não atingiu Lula concretamente? Inclusive, a investigação dele corre sob sigilo de justiça. É porque ele ainda é esse líder que ele está falando.
Populista. Se exatamente. ele for preso, ainda com o carisma dele, mesmo arranhado, mesmo em declínio, ele vira herói. E eu acho que, agora, o processo a continuar, após o afastamento da presidente Dilma, se ela realmente não retornar mais nesse período de 180 dias, se ela não renunciar, todo esse desgaste vai para a conta de Lula, porque foi Lula que impôs não só ao país, mas ao partido dele, ao Partido dos Trabalhadores, Lula impôs o nome de Dilma. Dilma não era política, Dilma não tem nenhuma experiência política, ela nunca foi nem vereadora, né? Em canto nenhum ela era política, era uma técnica. Não é populista nem estadista. Não tem nenhuma habilidade política, talvez uma grande parte do que ela está colhendo agora você possa acreditar ao que a falta de habilidade política dela, porque ela não tem saco de participar de reunião, não recebe deputado, não recebe telefone, dá grito em ministro. É uma coisa muito difícil, uma personalidade muito difícil de se relacionar. E isso tem reflexo na esfera política, isso é fundamental. Você ter um trato político, você ter a habilidade de tratar com as pessoas, mesmo que pensem diferente de você, isso é fundamental. E isso vai para a conta de Lula. As pessoas vão dizer que quem indicou Lula, quem indicou Dilma, foi Lula. Inclusive ao Partido dos Trabalhadores, que eu queria até lembrar aqui ao telespectador, que Dilma não é do PT. Ela não é histórica do PT, ela não fundou o PT. Ela era brisolista do PDT e assinou a ficha do PT para ser ministra de Minas e Energia. Quando foi ministra, foi que ela se filiou ao PT, já no governo Lula. Então, os próprios fundadores do Partido dos Trabalhadores e toda a base do Partido dos Trabalhadores, que lutou historicamente, desde que Lula era sindicalista, eles sabem disso, que Dilma não é do PT. Ela virou petista agora para ser ministra. Quer dizer, isso é um complicador a mais. E o que eu estou chamando a atenção é que isso vai para a conta de Lula, vai desgastá-lo mais ainda. Todo esse processo. A gente já está chegando ao final do primeiro bloco, mas eu ainda faria uma pergunta ao professor Rinaldo. Se os movimentos populares de rua foram responsáveis e fundamentais para que a gente chegasse onde chegamos, na Câmara e no Senado? Acho que sim. Ulisses Guimarães dizia que a única coisa que político tem medo é de povo na rua. Então, quando a última manifestação que nós tivemos agora, em 2016, já teve 6 milhões de pessoas em mais de 200 cidades brasileiras. Isso é povo na rua. 6 milhões de pessoas na rua é gente. Então eu imagino que isso teve peso na consciência e até em alguma mudança de atitude, mudança de opinião de alguns líderes políticos aí. Acho que sim. Eu concordo. Eu acho que o povo na rua foi decisivo. E além do povo na rua, existia também um clamor nas redes sociais. Isso também unido ao... Que não deixa de ser a opinião pública, né? Não deixa de ser a opinião pública. Unido ao povo na rua, foi decisivo para a consolidação do processo do impeachment que ainda tramita no Senado, né? Bom, eu queria agradecer a presença do professor Rinaldo Barros e daqui a pouco voltaremos no segundo bloco do nosso programa. Obrigado, professor. Eu que agradeço pela oportunidade. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende.
O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Com o segundo bloco, entrevistando agora o ex-deputado estadual Rui Barbosa, que foi também presidente da Federação de Futebol e presidente do ABC Futebol Clube. Rui agora está na atividade de advocacia, não é isso, Rui? Boa noite. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Heitor. Boa Prazer noite, muito Rui. grande aqui estar com vocês na TV Câmara. Boa noite aos telespectadores. E realmente agora estamos na área advocatícia, né? Onde procuramos ter uma nova experiência de vida, de conhecimentos também. E estou à disposição de vocês. Heitor. Tá. Rui, o senhor viveu o impeachment de Collor, acompanhou de perto isso, inclusive próximo à sua carreira política, né? E agora está acompanhando esse processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Qual a avaliação que o senhor faz entre os dois? Qual foi o mais traumático? Olha, em termos de trauma, eu estou achando que o de Dilma está sendo muito mais traumático. Porque o de Collor, apesar de não ter tido tanto motivo, eu peço vênia sobre isso, eu acho que o impeachment de Collor foi um avanço muito grande, foi muito drástico. E talvez até não tinha nem tanto crime, nem tanta motivação, como o caso de Dilma. E Collor teve esse gesto, como disse o professor Rinaldo Barros há pouco tempo, Collor teve o gesto de, vendo que a coisa era difícil, de renunciar e evitar, então, um trauma maior. E Dilma não, ela se mantém com aquela determinação irredutível de não querer renunciar. E aí vem os fatos novos que nos traz realmente aquela perplexidade e aquela estranheza também. O Brasil tem jeito, Rui? Tem, e eu acho que o Brasil está avançando muito na democracia. O que eu estou vendo mais importante agora, neste momento, e que eu, ouvindo a entrevista do professor Rinaldo Barros e a posição de vocês, é exatamente a participação do povo. Quer seja nas ruas, quer seja através das redes sociais. Eu vejo com muita importância e eu torço muito, eu digo aquelas pessoas com quem eu tenho mais proximidade, de dizer, gente, se vocês querem mudar o país, se vocês querem participar e ter responsabilidade, participe da política, dê sua opinião, protestando, contestando. Eu acho também, eu concordo que o fato serviu para politizar mais o Brasil. Inclusive a juventude está acompanhando. A gente acompanhando as redes sociais, nós pudemos comprovar que a juventude está participando, está acompanhando, está opinando. Isso é importante. É importante. Pois é, Heitor, é exatamente aquilo que eu venho dizendo. Inclusive eu fui o primeiro deputado estadual a gritar eleições diretas no Rio Grande do Norte. E eu sempre achei que deveria haver, Pinheiro, a política também nas escolas. Devia fazer parte, politizar o jovem desde cedo. Porque nós temos o quê? Se você quer construir uma parede, um prédio, um edifício, você tem que fazer o alicerce. Qual é o alicerce de uma população adulta? A população infantil. Então vamos investir, falou-se há pouco tempo, em escola de tempo integral. Ou que bom seria se aqueles jovens que não têm família, que não têm pai, que não têm educação, encontrassem uma escola onde ele tivesse alimentação, disciplina, orientação política e tudo, né? Rui, o que foi que mudou na política do seu tempo para agora? Olha, uma mudança, vamos dizer, em termos de bairro. Eu acho que os bairros passaram a ter aquela política que deveria talvez ser no voto distrital. Nós tivemos os vereadores, aquelas pessoas, líderes comunitários, tomando conta de cada bairro. O que hoje dificulta qualquer outra pessoa de ser candidato e visitar aquele bairro em termos de voto. O que seria
aí diante de muito parecido com o sistema parlamentarista de âmbito municipal. A informação eu acho que também contribuiu para essa mudança do tempo, claro. Os novos canais, as novas ferramentas, as próprias, por exemplo, TV Câmara, TV Assembleia, TV Senado. TV Senado, tudo isso então a população tem a oportunidade de acompanhar o trabalho do político. Muito bem colocado, Heitor. Sua posição. Isso contribuiu para a mudança, eu acho. Os veículos de comunicação estão tendo uma influência muito grande na conscientização política do povo brasileiro. Me parece que na época que Rui estava militando na política partidária, teve o nome cotado para ser candidato a prefeito de Natal. É verdade, Rui? Ah, sim. Seria uma das grandes intenções que eu tive, e merecidamente, porque eu fui o deputado estadual mais votado de todos os partidos em Natal. Inclusive, mais votado do que o próprio prefeito atual de hoje, Carlos Eduardo. Mas, coisas da nossa política, né, problemas familiares, e tiraram essa grande oportunidade. Eu estava, inclusive, com o slogan já pronto, que seria Por Amor a Natal. Já estava na rua, porque havia um compromisso do partido de que se eu fosse o deputado estadual mais votado, eu seria o candidato a prefeito. Quando eu conquistei essa expressiva votação do povo de Natal, eu estava certo que seria o candidato. Na última hora fui chamado e me tiraram, mas tudo bem. Como é que você está vendo Natal hoje, a administração municipal? Muitas carências? Como é que está a cidade? Olha, as carências são realmente visíveis, mas o Carlos Eduardo, em relação a administrações anteriores, ele tem se saído relativamente bem. Embora que eu ainda acho que Natal precisa muito, e nós comentávamos há pouco tempo, é que no Brasil não vejo planejamento. Planejamento familiar, planejamento de crescimento populacional, de todo mundo, nós não temos um planejamento. E aí você veja o próprio governo federal, nós não temos uma gestão, é o grande problema brasileiro. Nós não temos gestores. Verdade. Esse é o grande problema. Eu acho que o prefeito Carlos Eduardo, ele está se sobressaindo em relação a alguns pontos diante disso. Nós estamos vivendo uma crise, né, uma crise no Brasil e aqui também, e ele conseguiu fazer duas coisas em meio a isso que ganha ponto. Ele está pagando o salário do funcionalismo em dia. Não, mas isso aí é obrigação. É obrigação, mas o Estado não está fazendo, o governo. Então isso aí ele tem uma vantagem. E não aumentou os impostos também. Então, em relação a isso, é diferente do governador, por exemplo. Aumentou os impostos e está pagando o salário atrasado dos servidores. O prefeito não aumentou os impostos e paga o salário em dia. Né? Isso, eu acredito que isso é uma vantagem que ele está tendo. Sem falar de algumas obras importantes como o Hospital Municipal de Natal, né, que ele também... Tem muitas obras inacabadas também, né? Tem, mas vale ressaltar que nós estamos na crise. Ele está conseguindo fazer algumas coisas, né? Dizem que nos momentos de crise que o administrador, o gestor tem que demonstrar capacidade de criatividade. Mas eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que o prefeito Carlos Eduardo está conseguindo se sobressair na crise. O que eu vejo também, Heitor, é o seguinte, é que realmente o município de Natal sofre uma influência muito grande do negativo que está acontecendo de âmbito nacional e até de âmbito estadual. Você veja a situação do Rio de Janeiro. Chega a um ponto crítico de não pagar salários, de fazer uma programação a longo prazo. Né? Esse mês agora o governador já pagou em 3 parcelas, dia 6, dia 9 e dia 10. A situação já está mais grave do que na época até mesmo da antecessora Rosalba, que pagava 93% dos servidores sempre até o dia 30. Né? Ele agora já foi ao dia 6 com um detalhe, acabou o dinheiro do fundo previdenciário. Esse é o mais grave. E vocês vejam, Heitor, que nós temos aí, de repente, diante de uma decisão esdrúxula e até inexistente, porque dessa decisão do presidente da Câmara, foi uma decisão inexistente, um ato inexistente. Os atos podem ser anulados ou inexistentes. Esse dele é completamente absurdo e já teve uma influência muito grande na parte econômica e financeira do país. Então, você veja o seguinte,
É preciso que haja mudanças urgentes, porque a situação econômica do Brasil, a quantidade de desempregados, as empresas que estão fechando, os comércios que estão aí indo à falência, é uma coisa que é preciso que se tome providência urgente. Acho que a gente está chegando no final do programa também, mas a gente não poderia... Falar do ABC, né, Pinheiro? Eu não poderia conversar com o Rui para não falar ABC. de futebol e no ABC. Como é que você viu a conquista do mais querido? Tranquilo. Agora, eu sinceramente, o Heitor não conhece, mas a nossa época foi a maior artilharia do futebol do Rio Grande do Norte, quando o ABC foi campeão e bicampeão. Mas vibrei ontem, mas não vi adversário para o ABC. Foi incrível, né? Incrível. Foi um time apático, o América, sem motivação, e ao mesmo tempo parece até que teve momentos que não tinha gente em campo. O ABC dominou de ponta a ponta. Dominou o jogo, né? O placar foi elástico, mas poderia ter sido muito mais. Foi. Muito mais. E o ABC soube conquistar de maneira maravilhosa. Está de parabéns a torcida, está de parabéns Júlio Tadeu com toda a sua diretoria. E o Geninho, acho que um dos pontos positivos. Grande treinador. O grande treinador foi o Geninho. Eu acho que ele conseguiu superar a crise do primeiro padrão turno de jogo. E o América já reconheceu que os erros, tanto é que anunciou já um novo técnico, né? Quem é o novo técnico? Eu esqueci agora o nome. O nome eu esqueci agora, mas foi anunciado um novo técnico. Nós achamos interessante que o América tomar uma decisão tão tardia em termos de campeonato estadual. Mas eu estou achando bom, né? Nós estamos achando bom porque para o ABC foi fácil e merecedor. Muito Rui, bom. A exemplo da política, o futebol também está contaminado, né? A gente está vendo aí coisas horríveis no futebol. Como é que você vê isso? Inclusive, acabou o futebol arte do nosso tempo, né, Rui? Com certeza. Embora que ontem surgiram algumas jogadas que lembram de longe aqueles grandes espetáculos que nós tínhamos. Porque você veja, Heitor, nós tínhamos oportunidade, a nossa média de público do ABC era de 17 mil, 18 mil pagantes. Nós chegamos a botar 45 mil, e sem falar que quando eu consegui trazer a seleção brasileira pela primeira e única vez ao estado do Rio Grande do Norte, nós colocamos 55 mil pessoas no estado do Machadão. Rui, concluindo, a gente já está no final do programa. Você está agora com um escritório de advocacia. Fale aí rapidamente sobre a nova atividade. Eu estou numa atividade ainda na fase embrionária, né, porque ainda não deu tempo para fazer aquela estrutura tão desejada, mas dentro em breve eu quero estar com o escritório funcionando e estou fazendo agora uma pós-graduação em Direito Notarial e Registral, onde eu espero que venha a ser uma grande atividade que seja útil ao povo do Rio Grande do Norte. É um ramo novo do direito, não? É um ramo não é tão novo, mas é um ramo que vai ser explorado de uma forma muito mais determinada agora. Que público é esse? É o público de pessoas que têm patrimônio, é dono de posse, é dono disso, mas não tem o título, não tem o registro da terra. Tem muita gente nessa situação. Tem muita gente nessa situação e eu acho que inclusive atinge muito a parte social. Porque você tem um bem, você mora nele, você tem a posse, mas você não tem o domínio. Então precisa que você realmente faça a escritura e o devido registro junto aos cartórios. E isso agora nós vamos ter um advento maior, tendo em vista que nós vamos poder ter essa escritura, esse registro extrajudicial. É feito exatamente, exclusivamente com o tabelião e o trabalho do advogado. Eu queria agradecer a presença de Rui Barbosa e também do jornalista Heitor Gregório aqui no nosso programa Pensando Bem. E dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com novos entrevistados. Boa noite e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.